No ano em que está a celebrar o 25º aniversário da edição do seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio, o escritor Nuno Garcia Lopes levou a cabo, na passada sexta-feira, no Complexo Cultural de Alvalade, o lançamento de mais uma obra, neste caso de contos, intitulada O Repto de Europa, apresentada pelo professor Carlos Trincão com a chancela da Origami, Médio Tejo Edições, a par também do lançamento do seu site pessoal. Na apresentação da obra, Nuno Garcia Lopes falou do livro e das razões da publicação, mas também do seu novo site. O lançamento deste livro, O Repto de Europa, sobre isto o Carlos Trincão depois irá falar, portanto eu fui aquele que escreveu os textos e, portanto, quando temos alguém que fale por nós em relação a isso, falará com certeza melhor, porque falará na perspectiva do leitor, porque nós, quando escrevemos, eu pelo menos, quando escrevo para os leitores. E, portanto, o que me interessa muito é depois também a reação do leitor, perceber de que maneira é que aquela mensagem que eu pretendi transmitir chegou ou não chegou aos leitores. Este grupo que aqui está hoje é um grupo muito especial, porque basicamente todos vocês eu posso dizer que são meus leitores. Tenho a certeza que já todos leram livros meus e, portanto, isso é também algo muito agradável. Os leitores acabam por ser também amigos e neste dia isso de facto é importante. Há exatamente 25 anos, ali a 200 metros ao lado, na Casa Vieira Guimarães, eu estava a lançar o meu primeiro livro. Era um livro de poesia. Hoje fiz questão que, para marcar essa data, porque essencialmente eu sou conhecido como poeta e sou essencialmente conhecido como autor de livros para crianças, faltava um bocadinho também a perspectiva de um autor de narrativas de ficção mais virada para o público em geral, para um público mais adulto, e, portanto, este livro é também um livro de contos que nos traz também isso. Em relação há algumas pequenas diferenças em relação a essa sessão de há 25 anos. Algumas das pessoas já hoje falaram comigo, muitas não puderam vir. Hoje há uma coisa essencial: tenho apenas aqui as minhas filhas, não tenho nem a mãe, nem os irmãos, porque, pelas razões que todos nós conhecemos. Tenho a minha prima, pronto, ainda de alguma maneira é assim um bocadinho também a família, e essencialmente faltam duas pessoas que uma delas já faltou ao último livro, há uma que está a faltar pela primeira vez, que é a Helena, que é o meu pai, e, portanto, é um bocadinho também para eles hoje que lhes dedico este livro. Dizer que o livro foi um trabalho que contou com o design do Paulo Passos, e, portanto, é sempre importante, porque um livro não se esgota naquilo que é feito por aquele que escreve. Muitas vezes tem também a parte ilustrativa, neste caso não exatamente, mas tem a parte de design, que é um design sempre especial nos livros de origami e que tem aqui esse traço do Paulo Passos. Por outro lado, a Patrícia Fonseca, que, enquanto editora, assumiu publicar este livro. Este livro tem 2 contos. Um deles, o segundo, O Caminho, é um conto que já viveu longo tempo, já tem muitos anos, foi passando por várias fases, já mudou até de nome, e está agora na sua versão definitiva, em princípio. O Repto de Europa foi um conto que começou a ser escrito, ou foi escrito, há cerca de 2 ou 3 anos, quando razões que depois vocês perceberão, depois de o ler, aconteceram. Há alguns meses atrás, eu senti a urgência de publicar este texto, quando comecei a sentir também a emergência muito grande que começava a haver de alguns setores, vamos chamá-los pelos nomes, de alguns setores de extrema-direita
em Portugal. E, particularmente, um dia em que eu senti nas minhas próprias... Eu não publico muito nas redes sociais, mas houve um dia em que eu estava a publicar acerca de uma questão, enfim, um bocadinho fraturante, como é, ou como foi na altura, a da disciplina de cidadania, e, de repente, tive ali assim, uma espécie de um mini-ataque de umas pessoas que eu depois, fazendo algumas conexões, percebi de onde vinham. Felizmente passou por ali e parou ali, mas nesse dia eu senti uma necessidade muito grande de fazer este texto chegar cá fora, porque isto é também um texto de alguma forma interventivo. E então falei com a Patrícia Fonseca e disse: olha, Patrícia, eu vou publicar este livro, quero publicar este livro de qualquer maneira, quero publicar no dia 27 de novembro, e portanto, se tu quiseres fazer a distribuição da publicação, eu dou-te essa distribuição. E ela disse: não, eu quero até publicar o livro. Pronto. E, portanto, desta maneira, este livro aparece na Origami. Vou-vos também falar, já de seguida, de uma outra coisa que estou a lançar hoje, que é o meu site, nunogarcialopes.pt, é fácil chegar lá, que era também algo que eu sentia necessidade, porque havia uma série de informação sobre mim, mas muito dispersa, e portanto não havia um local onde estivessem quer dados biográficos, quer dados bibliográficos sobre os determinados livros, etc. E portanto foi a ideia de facto, pôr cá fora uma coisa que sistematizasse um bocadinho tudo isso, e que ao mesmo tempo servisse também não apenas para ter esta informação mais fixa, mas também para ter alguma dinâmica. E vai ser um site em que frequentemente, não vou dizer todos os dias, mas com alguma frequência, eu vou publicando textos inéditos, alguns textos eventualmente já publicados, mas que não tão conhecidos, algumas reflexões, etc. E, portanto, estão todos convidados a virem conhecer. Esta é a parte logo inicial do site. Como veem, o menu está dividido de biografia, livros, ações, galeria e contactos. Falta ali uma secção que ainda não tem nenhum elemento, logo que tenha, passará a estar, que é o registros, onde vão estar então as tais atualizações relativamente frequentes com textos originais, ou nem tanto. Depois é possível aqui ver detalhes, nomeadamente sobre este livro. Para quem queira encomendar o livro diretamente através do site, tem essa opção de o fazer. O site não vende livros, mas faz depois chegar essa informação aos editores, aos vários editores, para depois fazer esse envio. Depois, descendo, temos a biografia e temos depois uma das partes mais importantes, que é uma informação sobre todos os livros. E aqui é possível, por exemplo, vir a encontrar alguma coisa. Eu pus de propósito este para o Sr. Presidente da Junta ficar contente. Onde temos alguma informação. O tempo também não foi muito para preencher muito detalhadamente estas informações. Há aqui muita informação que, entretanto, pode ser e vai ser complementada em relação a estes livros. Mas sobre todos eles se encontram informações, e nomeadamente, aqui está, foi este o primeiro, o tal que foi lançado há 25 anos, Poemas de Constância e Desafio. Olhem, por acaso, está ali uma das críticas, lindíssimo, disse o Jorge Listopade no JL, para um jovem escritor na altura, isto foi assim uma coisa que dá um alento muito grande. Pronto, e depois temos as ações. Aqui nas ações, e como estão também aqui alguns professores na sala, e alguns responsáveis autárquicos, estas ações são, nomeadamente,
sessões de contos, sessões de poesia, ações de formação, enfim, apresentações de livros. Neste momento a única que aparece aqui é de facto as apresentações do Rap da Europa, portanto quem estiver interessado em fazer apresentações é só fazer o contacto. Portanto, é um espaço também, porque a minha vida relacionada com os livros não é apenas a escrita propriamente, mas também depois esse tipo de ações que vocês conhecem, e portanto é também um espaço para divulgar e como forma também de quem esteja interessado poder encontrar essas informações. Também aqui temos depois a possibilidade de ver mais informação. E por fim, uma galeria que eu espero que brevemente possa ser alimentada com mais fotografias do mesmo autor depois desta sessão. Nesta apresentação, referência também para a presença da vereadora da Cultura no município de Tomar. Filipa Fernandes deu conta da importância da cultura neste momento em que todos vivemos e deixou um elogio à obra e força do escritor linhaceirense. Estamos a ter a primeira iniciativa cultural depois destas novas regras e, portanto, às 10h30 temos que terminar para todos irmos para as nossas casas e vamos cumprir, porque assim o devemos. Mas dizer-vos que não podemos parar, temos que continuar a viver de forma segura. E é isso que a cultura nos mostra, que nós podemos todos continuar a viver, continuar todos a usufruir destes momentos culturais que tanta falta nos fazem, de forma segura, que é hoje que estamos todos aqui a fazer. Quero somente, e não me vou esticar mais, quero somente parabenizar o Nuno pelos seus 55 anos de vida, acima de tudo, porque traz consigo uma bagagem cheia de momentos e de coisas boas, tenho a certeza, que se reflete nos olhos dele, pelos 25 anos de escrita e por alguns anos de amizade que já temos e que o Nuno, para mim, é uma força. Ele é uma força, é um homem que me transmite força, que me transmite coragem, não só na sua forma de estar e na vida, e isso vê-se muito bem na leitura dele, quando se lê o Nuno, quando lemos Nuno, vê-se a força nas suas palavras. Ele tem esse poder de nos transmitir essa força. E este livro, que ainda não tive o prazer de ler, mas terei, e espero que ainda hoje, reflete um bocadinho o que é o Nuno. Esta missão que ele tem, que eu acho que ele tem, que é de humanidade, de ver o melhor, de querer o melhor para a humanidade. E é este espírito livre dele. Eu acho que aqui reflete-se muito. Acho que este livro, ainda não o li, pelos dois contos, que já sei o que querem nos dizer, acho que diz muito do Nuno. E é assim que eu te vejo, Nuno. Uma pessoa livre, uma pessoa forte e uma pessoa, acima de tudo, que luta e que defende os direitos da humanidade. E isso é o que todos devemos fazer enquanto cidadãos, porque somos cidadãos livres e porque somos cidadãos que queremos e que devemos lutar pela liberdade de todos nós. E por isso acho que o Nuno faz esse papel muito bem na nossa sociedade e queria-te agradecer por isso, por continuares, não desistires, porque acho que pelo menos estão aqui uns quantos que seguem e que acreditam naquilo que tu fazes. Parabéns. Obrigada a todos. O Repto de Europa foi apresentado então pelo professor Carlos Trincão, que antes de falar da obra começou por recordar um breve episódio passado há 24 anos, antes do aparecimento do Setembro Poesia em Tomar, iniciativa proposta precisamente na altura por Nuno Garcia Lopes. Há 25 anos eu também estava a assistir ao lançamento na Vieira Guimarães do livro do Nuno. E acho que depois, um ano depois, eu estava a desempenhar funções na Câmara de Cultura, era presidente Pedro Marques, e o Nuno apareceu-me no gabinete a propor uma atividade que era o Setembro Poesia em Tomar. Me apresentou uma ideia e tal. E eu disse-lhe assim, pois, eu vinha pedir, era o apoio da Câmara. E eu disse, não, a Câmara não apoia isso. E eu lembro-me da cara dele, completamente parva, a olhar para mim, porque não era essa a resposta que ele estava à espera. Eu disse, não,
Não, a Câmara não apoia isso. A Câmara co-organiza isso contigo, que era completamente diferente. E viu-se durante aqueles 2 ou 3 anos a mais-valia e a importância que a iniciativa teve e que foi pena não prosseguir. Entretanto, em dia de aniversário, quando a gente vai à festa dos aniversariantes, traz uma prenda. Esta é a minha prenda para ti. Obrigado. Sobre o livro. Portanto, o título é O Repto da Europa, que é uma brincadeira com o repto e com o rapto, independentemente depois de o título dar o nome ao livro dos 2 contos. As mitologias são a explicação do incompreensível. Pelo menos é assim que eu as vejo, as de ontem e as de hoje, porque as ainda há e bem vivas. Onde há religião, há mito e vice-versa. Porque se um esclarece o desconhecido, a outra entranha comportamentos, garantindo a sobrevivência das sociedades, mesmo aquelas que se reclamam de ateias sobre quaisquer que sejam as divindades. Mas isso é outra história, porque o que para agora conta são as 2 histórias que o Nuno nos oferece neste seu 25º aniversário. Ora, no mito, Europa, filha de Agenor, é raptada por Zeus e dele gera em Creta 3 filhos, um dos quais, Minos, ascende a rei da ilha. Semideus, portanto, Minos pede ao seu tio, Poseidon, um touro para devido e elevado sacrifício como merece um deus, o que lhe é perfeitamente concedido, perfeita e pacificamente concedido, apesar do irascível feitio bem conhecido do Senhor dos Mares. Porque a vaidade não é somente atributo dos mortais. Semideus, portanto, Minos, sussobra à vaidade humana, sacrifica o outro touro e junta à sua manada a oferta do tio. Poseidon não se fica e não faz a coisa por menos. A mansidão bovina do touro sacrificial transmuta-se em ferocidade taurina que faz salivar de desejo Pacífae, a mulher de Minos, que consuma a cópula e par Astério, o Minotauro. O resto já se sabe. Labirintos, prisões, jovens atenienses para o alimento da besta, Ariadne e o seu filho. Ainda que indiretamente, a Europa torna-se responsável pelas masmorras que a prendem e pelo monstro que a domina. Europa fora inebriada pelo Deus com a promessa de uma terra imensa. E cito, um continente inteiro. Enquanto houvesse terra para o ocidente e até ao setentrião, era toda para ela, pois ninguém aí seria capaz de se não curvar perante a sua beleza. Fim de citação. Eis assim a Europa ludibriada pelo Deus, que em Creta a aprisiona para não a partilhar nem dar a conhecer, e para gerar a sua prole. Aqui chegados no livro, mais ou menos a 1/3 da narrativa deste primeiro conto, mais exatamente ao 3.378º caractere dos 10.829, incluindo espaços, 36,5%, portanto, da narrativa, o Nuno passa a fundir e a confundir mito com alegoria. O que já vinha traz algumas linhas, convém dizer. Porém, aparentemente, a narrativa mito prossegue no domínio da história sem HI, mas com ES. Em muitas e muitas passagens, como quando, e cito, os filhos de Agenor quiseram à viva força reconquistar a Europa. Fim de citação. Como o próprio pai lhes ordenara desde que se apercebera do rapto. Filhos de Agenor que se confundem e infundem com, cito, os moradores do sul e do nascente que, inebriados pelo perfume que a brisa espalhava, continuavam a atravessar a escuridão da noite em precários botes, tentando alcançá-la. Fim de citação. Nesta confusão do mito e nova narrativa, o Nuno atreve-se a confundir o tempo, fundindo-o.
Ou então, assume-se como aqueles seres que percebem o tempo como um todo, desprendido e despido de medidas, helicoidando o passado no futuro, numa espiral de DNA divino sem presente. A Europa do mito transmuta-se na Europa real, porto de abrigo e campo de batalha dos de dentro e dos de fora, que se reclamam como defensores da princesa fenícia. E ela, presa no cárcere e no tempo, quando finalmente se liberta das grilhetas dos calabouços e assoma no adarve da fortaleza em que o deus grilhoeiro a encerrara, assume-se perante todos, bela, atraente e desafiadora. Assoma e assume-se como é, consciente da sedução que exerce sobre todos, os seus pretendentes a possuidores, que usam, e cito, do punhal e da adaga, do arcabuz e das drogas explosivas. Fim de citação. Eis então a Europa no topo de si própria, fortaleza-prisão, sedutora e desejável, apesar da idade proveta que já leva, reclamando do Deus a sua liberdade, explicando-lhe o que a cegueira divina tolda, que quem a quer libertar e, por sua vez, possuir, mata e morre, mata e, cito, insensatamente deixa-se morrer porque não acredita que possa existir salvação para a sua miséria, sem a ela chegar, sem a Europa acostarem. É esse o desafio e é esse o repto da raptada. Que Júpiter a liberte. Que Júpiter, por quem outrora se enamorara, lhe confio o amor supremo da liberdade que ela quer para todos. É esse o repto da raptada. Que a princesa Europa possa reclamar o continente prometido. E como assim reclama e desafia, a horda amansa-se e encosta-se à muralha, formando uma pirâmide humana salvadora. No topo, o seu verdadeiro amor, um simples pastor abaixo de deuses e princesas, o povo, liberta a Europa, e cito, e a multidão espraia-se pelas ruas, levando a Europa em ombros. Fecha fim de citação. Vitoriosa e libertadora. E sempre bela e atraente, farol do mundo. Quando vi a capa do livro, perguntei-me por que razão, sendo o repto da Europa, a vitória era a de Samotrácia. Percebi no fim. Quando a Europa venceu as grilhetas, quando o apelo da Europa foi ouvido e o repto aceito, quando a Europa foi levada aos ombros, no mito imitado e na realidade que muitos almejam. Quando a Europa trilha os caminhos, e cito, com a sacola a tiracolear como uma hélice. Fecha aspas. Agora tenho aqui assim, perdão, que é para fazer de conta que estou fantasma. Perdão. Já não é a Europa a protagonista do segundo conto, mas um puto de bata branca que decide baldar-se à escola, deixando que amanhã o rapte e ele aceite o repto da natureza, da liberdade e da descoberta. Nem que para isso tenha que sair de casa, e cito, uma fatia mais longe da hora certa que o costume, no relógio da sala. A partir daqui, mais exatamente logo na primeira linha do caminho, começam os problemas para este que aqui vos apresento ao livro. Problemas esses que se resumem à opção entre ler a história ou ler como a história está escrita. É que, bem vistas as coisas, a história não tem nada de especial, a não ser o encontro das cumplicidades do neto e da avó. Num pescar de olho, imagino, a caminhos de lembranças e a veredas de infância. Este conto
É o bom exemplo de um autor que escreve literatura. Se é que me faço perceber. E um autor é um bom exemplo da diferença de um autor que escreve literatura e um autor que relata acontecimentos. É que uma coisa é escrever na sequência da corrida desenfreada do garoto, simplesmente assim. O que eu agora vou dizer fui eu que escrevi. Quando penetrou no carreiro obscurecido, imediatamente deixou de correr, conseguindo recuperar o fôlego apenas muito depois de abrandar a marcha. Vou repetir o que eu escrevi. Quando penetrou no carreiro obscurecido, imediatamente deixou de correr, conseguindo recuperar o fôlego apenas muito depois de abrandar a marcha. Isto é o que uma pessoa relata. O que o Nuno escreve, para querer dizer isto no livro, é assim: quando se embrenhou na vereda sombria, deixou que as pernas se aquietassem muito antes do coração, que continuou na sua cavalgada ainda durante muitos passos. Um bocadinho diferente. É por estas e por outras que nem todos são escritores com um E grande, mesmo que vendam muito e tenham grandes máquinas publicitárias por detrás. Logo a seguir, a confirmar ao leitor que o rapaz finalmente se acalmara, o Nuno escreve: o coração deixava de ser equestre e serenava como o gato da avó. Há dois tipos de leitura. A apressada, com ganas de encontrar o desfecho das tramas, como quando a gente vai de comboio e não vê o que se passa ao nosso lado, a não ser como borrões de realidade que a velocidade distorce. E há a outra, a leitura serena, não sôfrega, disponível para não falhar qualquer pormenor, de maior pormaioridade. É o que aconselho na leitura de O Caminho. As duas, mas uma logo a seguir à outra. E se o leitor optar por uma versão intermédia da leitura, sugiro também uma segunda leitura, porque mesmo com uma leitura entre a velocidade e a lentidão, há de haver sempre uma pérola escondida. Não é qualquer um que escreve o afastamento progressivo de uma povoação por um caminhante como, aspas, ao cito, à medida que as chaminés fumegantes se iam acocorando por detrás da massa verde dos pinheiros. Já todos vimos um medronheiro e os seus medronhos, sumarentos. Mas aposto que ninguém os viu como gritos escarlates ecoando entre a vivacidade verde das suas folhas, cujo sangue intenso chama por nós. Ora bem, para escrever bem é preciso sentir, e sentir bem, porque escrevendo a sentir se plasma também a alma do escritor, e neste caso do poeta. É essa a diferença radical, a grande diferença. Em 2 contos apenas, o Nuno revela um mundo inteiro na simplicidade de uma escrita arrebatadora, sem vocabulário desnecessário ou petulante, pseudo-intelectual ou experimental. Nem me refiro sequer à ternura do encontro do neto com a avó no mesmo lugar de magia. Está no fim. Refiro-me tão somente à maestria da fusão do mito com a realidade no conto que dá a sua graça ao livro e à delicadeza dos bilros da narrativa do segundo conto. A gente lê este livro e ouve uma sinfonia, e vê um arco-íris, e aspira a alfazema dos campos, e experimenta a volúpia de todos os sabores. Sim, eu sei que estou a exagerar. Ou não? Por causa das dúvidas e dos exageros, termino com a leitura de um parágrafo. Termino pela pena do Nuno. Estava sempre... É a avó, quando o neto a encontra. Estava sentado no banco da pedra do moleiro, mãos feitas Natal, criando bailarinas só de espigas.
barbas, camisas, carolos e alguns grãos. O milho renascia em bonecas. As vestes negras, o chalho como protetor supremo, a pele enrugada e seca, tudo a aproximava da noite, dessa noite mais longe, quando em comunhão com a terra sabemos os mistérios e as origens. Mas os olhos, dois fachos acesos na escuridão, continuavam perpetuando uma vida sem limites, nem sonhos, nem sombras, o luar de uma existência que iluminava o mundo. Obrigado, Nuno. Parabéns. Patrícia Fonseca, editora da Origami Médio Tejo Edições, marcou também presença neste lançamento, aproveitando para recordar o tempo em que conheceu Nuno Garcia Lopes como contador de histórias e depois como o descobriu como poeta, a forma literária que o mais caracteriza. Mas eu, de facto, é um gosto muito grande poder fazer parte deste dia e desta marca, digamos assim. Na verdade, ele escreve há muito mais do que 25 anos, como quase todas as pessoas que o conhecem sabem. Mas pronto, é 25 anos sobre este ato que ainda é tão mágico, de criar um livro, não é? O nascimento, o parto. E que quem gosta de livros ama este processo de formas diferentes. E para mim é mais é sempre uma felicidade, é mais um filho, como nós dizemos, não é? É mais um livro. Eu queria dizer apenas que eu quando conheci o Nuno, que não foi há muito tempo, há meia dúzia de anos, foi exatamente nestas ações como contador de histórias e captou-me muito fiquei fascinada com essa figura e a ideia de andar de escola em escola e de terra em terra a contar histórias, que é uma coisa que acho que faz muita falta e que é muito importante até para criar novos leitores, não é? As crianças começam sempre por ouvir quem lhes conta histórias e por aí é que descobrem muito este gosto, que é fundamental, eu acho, e tu também, na formação da personalidade e no caráter como pessoa. Mas depois descobri o Nuno como poeta, que eu acho que é aquilo que ele intrinsecamente é. Não é? E isto só para dizer que eu adoro tudo o que ele escreve. E portanto, quando ele diz que eu digo umas coisas, eu quase que tenho medo de dizer qualquer coisa de uma palavra, é muito difícil apontar, seja o que for, alguma coisa dos textos do Nuno, porque são limpos, são escorreitos, são quase perfeitos, não é? A pessoa olha e diz, uau, e é tão raro conseguir estar perante textos assim que nos impactam, que nos tocam, isso é uma felicidade para qualquer editora encontrar um texto novo, com esta vida, não é? Mas depois descobri o Nuno poeta no concurso literário do Médio Tejo. Ele no primeiro ano concorreu com um texto que eu também vou ter a honra de publicar finalmente, em breve, e que ganhou uma menção honrosa, mas portanto nesse ano venceu o António Lúcio Vieira, que já não está cá, e ele teve a menção honrosa, portanto o livro não era publicado, e no segundo ano mais uma vez aparece-nos um daqueles trabalhos fantásticos, mais uma vez o Nuno, menção honrosa, nem queríamos acreditar, não é? E portanto, mas este foi publicado, que é o Arremedilho aos Homens Minúsculos, que foi publicado no ano passado. Portanto, foi o primeiro livro que eu publiquei do Nuno e que disse, não pode ser, este tipo de texto não pode estar na gaveta, não é? Tem que sair, tem que ser partilhado, as pessoas têm que conhecer. E com estes contos foi um bocadinho a mesma coisa. E eu achei que, não tendo nada contra edições de autor, e quer dizer, no outro dia comprei uma edição do José Gomes Ferreira da poesia, o primeiro volume dele é uma edição de autor, o Fernando Pessoa fez edições de autor, não tenho nada contra isso, mas hoje está muito conectado muitas vezes com tal mercantilismo que não tem nada a ver com o teu mundo, não é? E o Nuno tem um talento tão grande que ele merece ter uma editora que o publique e portanto se eu puder fazer alguma coisa nesse caminho fico mesmo muito feliz porque realmente é extraordinário.